Então, gente, muito boa tarde para todo mundo. Pelo sotaque já deve dar para perceber, mas eu nasci em Goiás, né? E hoje eu estou à frente da Cefis, que é uma empresa de tecnologia, basicamente. Ela surgiu há 5 anos atrás, mas eu sou de carreira do Fisco. Eu sou do concurso de 2006, trabalhei no Fisco desde 2006, né? E aí, então, logo eu tirei licença para empreender, né? Não sou uma pessoa de mercado nem nada. A Cefis começou sem a finalidade de se tornar uma empresa mesmo, não foi pensado assim, não foi idealizado um problema para ser resolvido, um conceito de um business plan, nada disso. Foi um negócio que começou totalmente errado, né? Mas eu acredito que a velocidade com que a gente conseguiu se profissionalizar foi o fator decisivo, né? Hoje, só fazendo um resumo em 30 segundos sobre a Cefis, hoje nós já somos a maior empresa de educação corporativa do Brasil, com mais de 110 mil alunos já. Nós atendemos as maiores empresas do Brasil, TOTVS, Vale do Rio Doce, Coca-Cola, Petrobras, só focados na educação corporativa, e temos uma plataforma chamada White Label, assim, bandeira branca, onde que as pessoas utilizam só a nossa tecnologia, né, para criar suas universidades corporativas mesmo. Então a gente tem hospitais, igrejas, outros segmentos que não tem nada a ver com contabilidade. Obviamente a Cefis ficou muito conhecida pelos conteúdos contábeis, por eu ter grande parte da minha jornada dentro do Fisco, né? Muitos dos nossos professores vieram do Fisco. Isso nos deu um nome muito bom pela qualidade dos conteúdos, mas hoje nós já temos vários negócios, um deles é uma adquirência de pagamentos e etc. Eu nem sei se eu acredito que nós podemos fazer essa conversa mesmo, eventualmente eu posso esquecer, ou acho que isso aqui pode se tornar mais colaborativo se nós fizermos isso juntos, né? Mas falando agora sobre o tema mesmo, que o Rodrigo me deu a missão aí de falar, que é sobre empreendedorismo na crise, né? Eu coloquei aqui um foguetinho, não sei se todo mundo sabe, mas o lançamento de um foguete, cerca de 70% do combustível dele é gasto nos 400 primeiros metros, até no máximo 1 quilômetro. Eu comparo isso com o empreendedorismo, porque realmente a parte mais difícil é a decolagem, né? É onde você vai ter que gastar a maior parte da sua energia e é onde aquelas estatísticas macabras do Sebrae, etc., 84% das empresas morrem nos primeiros 5 anos, ou seja, nesse primeiro estirão do foguete, a maioria não consegue ter esse combustível para fazer essa jornada, né? Depois que você já está em modo, vamos dizer assim, de cruzeiro lá, aí já fica um pouco mais fácil, né? Na minha opinião, não sei se o Rodrigo, o Antônio e as demais pessoas concordam, mas de tudo que eu tenho visto, o melhor investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, né, na nossa capacidade intelectual, no nosso conhecimento, e esse combustível, para mim, hoje é a capacidade mesmo da pessoa, capacidade de conhecimento que ela tem. Você concorda, Rodrigo, Antônio? Com certeza, Henrique. É muito importante, né? A capacitação profissional, né? Quer dizer, nesse momento de pandemia, todo mundo, né, nas suas casas, agora retornando um pouquinho mais, mas foi uma excelente oportunidade aí também, né, para poder estar trabalhando, enfim, com os cursos online, participando das lives, né? Uma série de requisitos, né? Uma série de possibilidades hoje, de oportunidades, de ferramentas, né, que nós temos. Não tem desculpa, né, Henrique? Só não estuda quem não quer hoje em dia, né? Exatamente. E eu não estou aqui fazendo jabá nenhum, assim, porque realmente da minha história particular, né, eu entrei num concurso público, eu não tinha o dinheiro nem para pagar a inscrição do concurso público, que era R$ 70 na época, e não tinha dinheiro nem para comprar uma apostila, né? Então eu dei uma mesa lá de casa, lá em troca de uma apostila, e realmente até hoje os degraus que tem feito esse crescimento, até a Cefis, hoje nós já temos uma sede na Califórnia, né? Nós conseguimos competir no mercado norte-americano, que é um mercado muito, muito mais competitivo, muito maior, não tolera erros, né? Então, se você pensar que é uma empresa que nasceu em Goiás, depois hoje a gente tem 2 sedes em São Paulo e uma sede no Vale do Silício, na Califórnia, né? Que hoje é o metro quadrado mais caro do mundo, e tudo isso sem R$ 1 de investidor, 100% reinvestindo em si mesmo, né? Sempre operando no azul. Mas eu vou entrar em alguns detalhes aqui e basicamente tudo isso só foi possível com conhecimento mesmo, é aquilo que o Rodrigo falou, não tem desculpa, né? Tem livro, tem Google, tem um tanto de coisa hoje, né? A gente
realmente aí vem uma outra coisa que é o esforço mesmo. E, assim, eu acho que o tema que o Rodrigo deu foi empreendedorismo na crise, né? Aí eu fiquei me perguntando o que é crise, né? Assim, eu vou falar o meu conceito aqui, se alguém tiver, eu posso estar enganado, mas se alguém tiver alguma opinião diferente, contribuir, seria bem interessante. Na minha opinião, de tudo que eu tenho visto, crise, na verdade, quase sempre, eu vou chutar um número aqui, 90% dos casos, ela já estava mais ou menos prevista por alguma tendência, né? E nesse momento, inclusive, do Covid, a crise financeira, ela já havia sido predita por vários outros economistas, né? Nacionais, de Ricardo Amorim aos internacionais. Muitos estudos baseados em ondas de Elliott previram as crises financeiras de 2008, essa crise agora, né? O mercado mundial, em 2008, tinha um endividamento mundial de 30 trilhões. Hoje, em 2020, ele tem em torno de 60 trilhões de dólares. Obviamente, na minha concepção, as crises, elas são a concretização e a antecipação de uma tendência que já estava para acontecer. De qualquer forma, ela iria acontecer, né? Aí você fala, não, mas a crise do vírus, não, estou me referindo especificamente nesse momento à crise financeira, né? Ela de qualquer forma iria acontecer. E se não fosse o vírus, ia ser outra forma. E nesse jogo de crise, quase sempre, se a gente for observar, por exemplo, Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, o Zuckerberg do Facebook, as ações do Facebook se valorizaram, o Zuckerberg sozinho, como acionista, teve um incremento na sua fortuna de 30 bilhões de dólares, né? O Jeff Bezos agora está sendo cogitado como é possível que ele seja o primeiro trilionário do planeta, né? Isso só confirma para mim que realmente as crises elas vêm para concretizar uma tendência que o mercado já estava apontando para ela. Então você pensa assim no iFood, por exemplo. O iFood já vinha tendenciando, o mercado já dava sinais que o delivery estava crescendo mais do que o mercado de restaurantes físicos, né? Se você pegar alguns indicadores, e aí depois eu posso passar para algumas pessoas, alguns sites de estatísticas que eu faço assinatura, né? Para você que é empreendedor ou trabalha na área de controladoria, finanças, é fundamental que você receba insights estatísticos numéricos mesmo no seu e-mail. Tem muitos sites bem bacanas, nacionais e internacionais. E é muito claro, assim, quando você acompanha o declínio de um mercado, você observa que quase sempre não é uma empresa X ou Y que fale ou que dá certo. É um mercado inteiro que dá certo ou que fale, né? E ele tem ciclos aí, normalmente os economistas falam de 10 anos, né? A própria internet mesmo, quando o Jeff Bezos decidiu largar a sua carreira de executivo para... Não sei se todo mundo acompanha, mas o Jeff Bezos hoje é o cara mais rico do mundo, né? O CEO da Amazon. Quando ele decidiu largar o seu emprego muito bem remunerado numa empresa de Nova York, ele foi basicamente olhando estatísticas que o mercado de internet ele crescia 2.500 vezes ao ano, mas o valor absoluto em bilhões de dólares era muito pequeno, mas o crescimento percentual ele indicava claramente que aquele mercado ia se tornar um dos maiores mercados do planeta, né? Então, o que ele fez? Ele antecipou. A Amazon, contabilmente falando, ficou durante 9 anos tomando prejuízo, né? Contabilmente falando, mas ele sabia que o mercado estava apontando para aquela direção, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que crise, quando aconteceu a crise de 2008, o subprime, na verdade, aquelas pessoas que foi dado o crédito no subprime, elas já não tinham condição de pagar desde o começo. A crise só se realizou, só se concretizou em 2008, mas ela já vinha se arrastando desde 2000, né? Então, é importante que a gente entenda que é mais afetado pela crise quem está mais olhando para o momento atual. Quanto mais a pessoa tiver a visão dela focada para o futuro, menos ela vai sofrer o baque das crises, né? E o que seria empreender, basicamente? Na minha visão, empreender é resolver problema. Empreender na crise nada mais é do que resolver diferentes outros problemas do que as pessoas haviam resolvendo antes da crise.
Antes das crises, as pessoas têm um nível de prioridades de problemas, né? Então, antes, minha prioridade não era comprar máscara, né? Hoje, a minha prioridade virou comprar máscara, comprar álcool em gel, etc. Quase sempre, as pessoas não diminuem tanto o gasto dela, até porque o nível de endividamento, não só governamental, mas individual, é muito alto. Então, as pessoas acabam trabalhando meio na linha. Então, elas só direcionam novas prioridades. Então, empreender na crise, na minha opinião, não sei se todo mundo concorda, posso estar enganado, mas é ser rápido para conseguir entender quais são as novas prioridades e para onde que esse mercado está direcionando. Imagina um barco. Então, o vento mudou. Quanto mais você andar contra o vento, mais fricção você vai ter, mais você vai sofrer, mais... Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que têm restaurante e continuam insistindo em não criar uma cozinha específica para delivery, em criar um departamento específico de marketing digital. Então, ou seja, o vento está caminhando para um lado e você insiste em caminhar de um outro lado, fatalmente você vai sofrer uma fricção. É igual um barco à vela mesmo. Quando ele vai contra o vento, o ideal é que a gente caminhe na direção do vento. A caminhada vai ser mais suave, mais rápida e a gente vai ter mais sucesso mesmo como empreendedor. Concorda, Rodrigo, Antônio, todo mundo? Não, é isso aí mesmo, Henrique. E tem que ter coragem também, né, Henrique? Coragem, né? Fé, né? Trabalho duro, porque empreender num país como o nosso também traz todos os seus desafios aí, né? Realmente, de fato, nós temos burocracias de tudo quanto é natureza, né? Burocracias, questões tributárias, horas, né? De custos aí, né? De formalidades, de formalizações. Não é fácil, realmente fácil empreender. É até uma pergunta que depois eu ia fazer para você um pouquinho, Henrique, do que você tem sentido, né? Quer dizer, você é um empreendedor que está com um pezinho lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, é muito diferente, não? Empreender lá nos Estados Unidos e empreender aqui no Brasil? Rodrigo, não sei se a nossa audiência é mais contábil, mas uma coisa que eu percebi muito diferente dos Estados Unidos para cá é a maturidade das pessoas com relação à contabilidade. Se você pensar que em 1929, os Estados Unidos já enfrentavam a Grande Depressão dos mercados de capitais abertos, né? A Bolsa de Valores aqui do Brasil, se eu não me engano, ela foi ou na década de 70 ou na década de 80 que ela foi fundada. Então, a nossa história em analisar balanço, em fazer investimentos de risco, eu falo a história como população mesmo, é muito mais recente e imatura em relação ao mercado norte-americano, né? Então, isso muda completamente a forma de empreender. Quando você fala de empreendedorismo no mercado norte-americano, quase todo mundo já suporta, por exemplo, tomar um prejuízo na contabilidade, mas visando um lucro de longo prazo ou estruturando um DRE, né? É muito comum você ver pessoas que sabem interpretar um demonstrativo de resultado lá, porque isso já faz parte da cultura deles, né? Agora, com relação à complexidade que você falou, eu vi dois lados, assim. Realmente eu consegui abrir uma empresa lá acho que em um dia, assim, foi muito rápido, mas em contrapartida, a tolerância do cliente lá com relação a erros é infinitamente inferior à que tem aqui no Brasil. Então, uma vantagem que tem aqui no Brasil de empreender é porque aqui existe um perdão maior a erros, assim. Você pode cometer muito mais erros do que lá você cometeria. Lá o fisco, lá você vai preso com muito mais facilidade por sonegação, né? Tem uma série de coisas assim que a tolerância é quase que zero. E aqui Bacana. existe uma certa flexibilidade. Eu sei que o nosso tempo está curto, Rodrigo, mas aí eu separei Bacana, vamos lá. duas vertentes assim, para dois públicos diferentes. Se você já tem uma empresa, o que eu aconselharia nesse momento, né? Nesse momento de crise, para nós da Cefis, nós já estávamos olhando as tendências de EAD, né? Então, como que eu olho tendência de EAD ou tendência do meu mercado? Eu compro pesquisa, então vou dar um exemplo no meu caso aqui, por exemplo. Eu compro pesquisas e eu vi que o mercado de EAD no Brasil, no ano passado, em 2019, ele foi de 2,2 bilhões de dólares.
O mercado de AD nos Estados Unidos, ele foi de 210 bi de dólar em 2019, ou seja, ele foi 100 vezes maior do que aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil ele está crescendo a uma taxa muito superior à dos Estados Unidos. Então isso me ajuda a tomar a decisão para saber, eu devo continuar nesse mercado? Se o meu mercado está abaixando o tamanho dele, o volume do mercado, automaticamente não é o momento de eu fazer investimentos na minha indústria ou no meu mercado. É o momento de eu também olhar para outros horizontes e pivotar a minha empresa, né? Eu tenho que entender que a minha empresa não é o meu produto. A minha empresa é a minha marca, são os meus funcionários, é a minha ideologia, mas o meu produto, o meu carro-chefe, se você pensar na Cefisa, a Cefisa a gente manteve praticamente só o nome, né? A gente começou com curso presencial, depois virou venda de cursos online na internet, depois virou uma assinatura, depois virou uma subadquirente de pagamentos. Ou seja, aquilo que o Facebook fala muito, né? Speed matters. A velocidade com que você muda influencia demais. Se você perder o time, isso aí pode ser decisivo. É muito mais importante você ser rápido do que você ser bom mesmo, sabe? Mas eu separei aqui 7 dicas práticas assim para quem já tem uma empresa nesse momento de crise, né, empreender agora, se você já tem uma empresa, né, eu acredito que adiar o pagamento de impostos, né, que é legalmente falando, né, esses que o governo liberou mesmo, o Simples Nacional e tal, mas se precaver porque eles vão ser cobrados, né, em outubro, novembro. Talvez o governo dê alguma brecha, mas eu acredito que eles vão ser cobrados. Então, aproveita esse momento para fazer um fluxo de caixa, né? Concorda, Rodrigo? Não, com certeza. Realmente o que você falou é importante. Quer dizer, você tem que ter um planejamento e basicamente estamos prorrogando os prazos dos tributos, né? Nós não tivemos o perdão de algum tipo de dívida, né? Exceto com relação aí à questão do sistema S. Mas nós estamos apenas prorrogando. Então, quer dizer, lá na frente você vai ter que pagar o do mês corrente e mais aquele que você deixou para trás, né? Em segundo lugar, eu coloquei uma coisa bem prática mesmo, que é projetar suas despesas e receitas. Eu digo projetar, às vezes a pessoa não tem um DRE, ou ela não tem uma contabilidade muito apurada, a gente sabe que essa é a realidade de muitos brasileiros, mas pelo menos uma planilha muito sincera e muito bem feita. Quando eu digo sincera, coloca lá mesmo tudo aquilo que você costuma gastar. Se você tem a sua PJ com PF misturada lá, então esse é um momento até importante para separar, né, pessoa física e pessoa jurídica, mas coloca lá, porque se você colocar nessa planilha e ver a sua real situação, isso vai te ajudar nas suas tomadas de decisões diárias mesmo. Essa planilha ela vai ficar ecoando como em background na sua cabeça. E na hora que você for gastar R$1, você vai lembrar, falar, oh, nossa, tá desse jeito a minha situação, posso ou não posso, né? Acho que o terceiro ponto seria prorrogar as dívidas com bancos, né? A Febraban, a Federação de Bancos, deu 60 dias, os 5 maiores bancos aí, eles se uniram para facilitar bem isso. Então, se você está em apuros aí, ou se não está também, né? Acho que adiar o pagamento de impostos, como não tem juros mesmo, eu acho que o ideal é a pessoa fortalecer o caixa, né? Dar uma segurada. Agora, no caso dos bancos, tem juros mesmo, né? Esse prorrogamento de pagamento de dívidas, mas são juros mais baratos, então, de repente, se for o seu caso, compensa fazer isso. Acho que em quarto ponto seria cortar custos, né? Eu até coloquei entre aspas aqui, sentar em cima do caixa mesmo, né? Até a Cefis, no nosso caso, a gente praticamente dobrou de tamanho desde a pandemia, né? O EAD acabou subindo, a gente acabou pegando contratos muito grandes, mas a gente pelo contrário, a gente sentou no caixa mesmo, assim, só saía recursos, aquilo que era extremamente essencial, cortamos despesas, sempre falei isso aqui, custo é igual unha, você tem que ficar o tempo inteiro cortando ele, que ele vai crescendo, é um negócio engraçado, assim. Então, vamos dizer assim, essa é a desculpa ideal, se você fica um pouco sem graça de falar isso com as pessoas, de falar ou não, esse é o momento ideal de você cortar custos, né? Acho que em quinto ponto é fazer bastante promoção, né? Porque você tem que diminuir os custos, mas aumentar a receita. Eu vi pessoas assim me oferecendo produtos que elas já costumavam me oferecer daquele preço. Eu falei, pô, mas cadê? Não vai ter uma promoção, um desconto, um frete grátis, qualquer coisa, né? Assim, cadê a sensibilidade com esse momento, né? A hora de você repescar um cliente agora com promoção. Diminui muito a sua margem. Um livro muito interessante para quem quiser ler é o livro do fundador do Walmart,
não sei se todo mundo conhece, mas ele foi o homem mais rico dos Estados Unidos por 15 anos seguidos, o Sam Walton. Ele tem um livro que chama Made in America. Ele disse o seguinte lá, que várias vezes ele teve que boicotar os executivos dele, porque o Walmart tinha um limite, um teto de lucro. Então, às vezes, eles podiam lucrar 1000% em um produto, porque compravam num volume muito grande, mas ele limitava a 30%. Nenhum produto o Walmart podia ganhar 30%. E é uma técnica muito interessante que ele diz que é uma técnica de marketing. Você diminui a margem, mas diminui também o custo de marketing seu, porque o marketing boca a boca ele fica muito mais violento. Então, acho que é o momento ideal para você diminuir sua margem e aumentar o marketing boca a boca, através de promoções mesmo. Sexto ponto, eu colocaria linhas de crédito, né? O governo liberou aí vários bilhões em até 48 vezes, 12 meses de carência. Então, se você não tem caixa, procure essa linha de crédito agora, porque a gente não sabe se essa crise vai durar um ano, né? De repente 6 meses. Seria um momento ideal para você fazer isso. E use o online se você já não está para aumentar suas vendas. Tem muitas soluções aí, desde o Wix, ou vários sites prontos aí, para você conseguir fazer isso aí. Para quem não tem uma empresa, né? Na minha opinião, aqui eu estou falando a minha opinião, posso estar enganado, tá? É um excelente momento para começar. A própria Cefis, nós abrimos 3 empresas desde o início da pandemia. Apesar de nós estarmos muito bem, nós já abrimos mais 3 empresas de negócios que nós já estávamos de olho, né? E por que nós escolhemos isso? Assim, pela minha experiência, né? Eu operava mercado financeiro desde 2008. A crise, imagina a baixa do gráfico. Quando você analisa bem a crise e vê que ou já deu um fundo para o mercado, ali a tendência é só subir, né? Talvez ele caia mais um pouquinho, então você espera mesmo para ter certeza que já deu fundo, é o momento ideal para empreender. Por quê? Porque as pessoas os fornecedores estão mais maleáveis a te dar desconto, né? E você vai realmente pegar a tendência de mercado correta, porque empreender em crise, se você for abrir um negócio do zero, o mercado não aceita negócios que estão contra o vento, vamos dizer assim, né? E segundo, em qual área que eu acho que a pessoa, se ela vai empreender agora, eu diria que a melhor área é aquela que você sente a dor na sua própria pele. O melhor empreendedor é aquele que escolhe negócios que ele mesmo compraria, desenvolve produtos que ele mesmo compraria, né? Então, se você é uma pessoa que tem problemas, sei lá, suas costas doem, você não acha uma cadeira ideal para você, abre uma consultoria de cadeira, uma fábrica de cadeira, qualquer coisa, mas escolha algum negócio que você realmente compra essa briga, né? Porque empreender é resolver problema. Se você não resolver o problema de forma empática, você não vai resolver esse problema bem feito, né? Por onde eu começaria? Para quem tem pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, eu começaria por uma prestação de serviços. Por quê? Porque na prestação de serviço você vai ficar muito próximo com o seu cliente e, eventualmente, indústrias demandam mais maquinários, investimentos em insumos, etc., né? Então, se você... E também experiência, que eu acho que é o principal, né? Se você vai abrir um negócio, acho que o ideal é que você realmente entenda que você é o principal ativo do seu negócio. Eu sempre digo aqui na Cefis que a Cefis, nós demoramos mais ou menos uns 10 meses para faturar o primeiro milhão, com zero de investimento, e esse foi o Henrique, assim. O Henrique, para fazer a Cefis faturar 2 milhões, eu precisava ser 2 vezes melhor, como eu estava na frente, e assim por diante. Então, o principal ativo da empresa, eu sei que se a empresa está ruim, eu sou o responsável. Então, eu preciso investir em mim mesmo. Se eu fosse começar hoje, eu começaria estudando bastante, né? Tem muito material, um curso muito interessante, é o Empretec, para me dar uma noção melhor. Todo mundo acha, diz que René Descartes lá fala que bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do planeta Terra, né? Porque todo mundo acha que tem e ninguém quer ter mais, né? Então, eu acho que esse ponto de vista assim mais humilde, né? Falar, ó, realmente, talvez eu não entenda 100% do mercado que eu estou querendo empreender, deixa eu dar uma estudada a mais, né? E por último, assim, só uma palavra de ânimo mesmo, né? Não esquecer que empreender, nossa vida é curta aqui, né? A gente não está aqui para
se abster de crises e ficar o tempo inteiro fugindo ou se envolvendo com... Eu, particularmente, não me envolvo com problemas políticos, né? Acredito que isso acaba não levando a muitos lugares, né? Então, eu coloquei aqui debaixo do foguetinho Don't Forget to Dream. Acho que empreender é sonhar, né? A gente sonhar com uma vida melhor, sonhar com uma vida melhor para o próximo, situações melhores, sempre almejando crescimento, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma aí e se alguém tiver algum ponto para acrescentar, é muito bem-vindo. Bacana, show de bola. Parabéns aí, Henrique. Realmente, de fato, foi uma bela exposição e muito bom, viu? A Cefisa aí, a gente Eu que conhece também. agradeço. Não tivemos ainda a oportunidade de gravar nada juntos ainda, né, Pois Henrique? é, a gente tem que gravar, eu estou ansioso. A gente sabe que tem grandes profissionais aí e realmente, de fato, é muito importante. A utilização dessa plataforma aí é muito legal, está muito à frente aí. Bom, pessoal, vamos para algumas perguntas e algumas discussões sobre o tema aqui. O pessoal acho que mandou alguma coisa aí também, né, no próprio bate-papo, e algumas coisas vieram aqui por e-mail. E aí eu vou fazendo os comentários aqui, vou direcionando. Henrique, a primeira vai para você aí. Tem uma pergunta aqui sobre startups, né? Quer dizer, elas estão sendo bastante afetadas nesse momento aí, né? E você também acaba fazendo aí o investimento em algumas outras startups? Como você tem visto esse movimento de startups aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Eu não vi exatamente a empresa, a pergunta, mas então, na verdade, eu vou dar um exemplo disso. Não sei se todo mundo acompanhou da startup da WeWork, né? Foi vamos dizer assim, tem gente que fala uma fraude contábil aí, que teve há 3 meses atrás, recebeu um valuation de 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos, né? O CEO saiu. O WeWork, para quem não acompanha, é uma empresa similar ao Regals em São Paulo, que ele aluga lugares e divide escritórios compartilhados. Olha que interessante. Foi uma startup que foi fundada justamente contra o vento. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o home office lá, aqui no Brasil, para nós é um pouco novo. Mas o home office, ele já vinha dobrando de tamanho há mais de 5 anos. Então, já estava claro que as pessoas não queriam ir para escritórios para trabalhar, né? 45% da população dos Estados Unidos já trabalhava via home office. Então, para que você abrir uma startup de escritórios, né? Tá claro que o mercado estava puxando para um lado e você vai abrir um negócio puxando para o outro. Então, lá nos Estados Unidos começou uma correção mesmo disso, né? Uber, valuation. Agora, se você parar bem para pensar, startups como Tesla, SpaceX, né? Que nem sempre são tão consideradas assim startups. Não sei se todo mundo acompanha, mas a SpaceX se tornou a maior lançadora de satélites do planeta hoje, passando a Boeing, né? E foi o fundador dela é o mesmo fundador da PayPal, aquele que a gente usa para fazer os pagamentos, que é o Elon Musk. Ele fundou a Tesla, que hoje é a empresa, a fábrica de carros mais valiosas do mundo hoje, passou a Audi, BMW, etc. Ainda não tem no Brasil, mas é a mais valiosa do mundo, em termos de valuation de mercado. Então, o que está acontecendo? O mercado já estava, se a gente pegar também o declínio do valor do petróleo, né? Você pega lá aquela OPEP lá, aquele clã de pessoas lá que controlam, acho que é 40% do petróleo do mundo, o valor do petróleo já vinha declinando. Então, os empreendedores que apontaram seus empreendimentos para energias limpas, por exemplo, a Tesla, que é só carro elétrico, ela, se eu não me engano, ela ganhou 15 bilhões de dólares de valuation com essa crise toda, né? Mesmo com a fábrica fechada. Então, para nós aqui na Cefis, nós adquirimos uma empresa nesse momento de crise, que para nós foi muito interessante, e abrimos mais 3 empresas, né? As contratações para nós, assim, muitas pessoas boas que a gente tinha headhunters caçando mesmo talentos, a gente conseguiu contratar muita gente boa num valor muito menor do que a gente costumava contratar. Hoje mesmo a gente fez 3 contratações fantásticas. Agora, um exemplo, a Estônia aqui no Brasil, não sei se todo mundo acompanha. A Estônia é como se fosse o PagSeguro, né? Aquelas maquinazinhas.
A Stone fez uma demissão de 50% do seu quadro, né? Ficou até famoso aí. Eles demitiram 2.000 pessoas em um dia só. Mas eram pessoas que faziam venda tete a tete, né? Eu não estou falando que a venda tete a tete tem que acabar, mas você ter 80 ou 90% da sua empresa focada de venda tete a tete, sem ser venda online, isso aí é meio complicado, né? Acho que... Não sei se eu respondi a pergunta. Desculpa se eu Não, divaguei. bacana. Sim, deu uma boa geral aí. Ficou legal. Tem algumas perguntas indo ou por e-mail ou no próprio chat aqui também. A Patrícia, ela pergunta aí, né? A pergunta pro Favarin, e eu posso ajudar aqui também. Para empresa patrimonial, né? Ó, sempre tem que ser em modelos de holding, né? Ou posso constituir uma pessoa jurídica e integralizar os imóveis como capital social, né? Quer dizer, Patrícia, acho que é importante a gente... Posso falar aqui, Favarin? Pode falar, mas de qualquer forma, posso entrar direto nesse assunto também. Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Posso passar e responder todas elas aí. Vai olhando a próxima aí, que essa eu já vou antecipando aqui então para a Patrícia. Então vai, manda bala. Patrícia, é importante destacar o seguinte, tá? Uma holding, né, é uma pessoa jurídica que controla outra pessoa jurídica, tá? Quando você tem, na verdade, uma empresa onde você tem ali dentro apenas imóveis, né, o mercado costuma falar holding, costuma chamar de uma holding patrimonial, né? O mercado acaba colocando algumas denominações. Mas em si, tecnicamente, ela não seria uma holding, tá? Uma empresa patrimonial, né, seja uma administradora de bens, onde nós vamos ter ali uma administração de bens próprios, enfim, de terceiros, né? Ela é simplesmente uma pessoa jurídica, né? Pode ser uma imobiliária, como atividade imobiliária, né? Pode ter algumas denominações, mas ela não seria em si uma holding. Logicamente, você pode ter ali, né, a construção de algumas cláusulas, né, específicas, mas em si ela não seria uma holding, ela seria uma empresa normal, uma pessoa jurídica normal, onde você fez a integralização de bens. Lembrando da regrinha, né? Quer dizer, se ela não tiver atividade imobiliária, você faz a entrega desses bens sem o pagamento, então, aí, né, do ITBI. Isso, logicamente, se o bem já for seu, né? Quer dizer, esses imóveis já estão na sua pessoa física, você entrega para a capital sem a incidência do ITBI. Para isso, ela não pode ter atividade imobiliária, né? Receita de locações, né? Compra e venda de imóveis e assim por diante. Não sei se ficou claro aí, Patrícia. É isso, né, Favarin? Exatamente. Na verdade, a pergunta dela dizia a respeito se necessariamente, provavelmente ela viu o modelo que nós penduramos a patrimonial em uma holding. Não necessariamente. Eu posso integralizar perfeitamente os imóveis dentro de uma administradora de bens, né, sem que ela seja uma holding. Então, não é necessário. Obviamente, você já falou, se eu tiver atividade imobiliária, eu vou pagar ITBI. Se eu não tiver atividade imobiliária, eu não vou pagar ITBI. Do Código Tributário Nacional é que define essas regrinhas e a gente sempre tem que estar atento. Porque a ideia é assim, quando eu entrego para a capital, não paga ITBI. Aspas. Quando eu entrego para a capital, pode não pagar ITBI se eu não tiver atividade imobiliária. E tem lá no 37 os detalhes do que é considerado atividade imobiliária. Mas não necessariamente eu preciso usar uma holding. Precisa ou não precisa. A sua pergunta está correta. Quer dizer, precisa? Não, não precisa, não. Pode jogar direto numa empresa de administração conforme a situação. Ok? E aí olhar outros aspectos, né, Flavininho? Quer dizer, é conveniente ou não é deixar um CPF dentro da própria pessoa jurídica? De repente, do outro lado eu tenho algumas... do outro lado eu tenho, às vezes eu posso ter uma pessoa jurídica, eu quero movimentar os recursos. Tem que olhar outros aspectos daí, né, Patrícia? Mas, em tese, não precisaria ser direto na holding, não. A Simone faz duas outras questões. Aqui nós temos a Juliana em seguida, mas tem uma questão da Simone que é importante a gente dar uma olhadinha. Ela me coloca aqui, quando se faz uma doação com usufruto de uma propriedade de Goiás,
com o imposto de TCMD pago em São Paulo, caso resolva retirar posteriormente o gravame. Ô, Simone, vamos lá. Na verdade, os impostos, o ITCMD, sobre os imóveis, eles vão incidir no estado onde estiver localizado o imóvel. Então, se eu fizer uma doação do imóvel que é do estado de Goiás, o ITCMD é do estado de Goiás. Eu não tenho como, eventualmente, tratando-se de bens móveis, de acordo com esta determinação. E aí sim, as cotas sociais, as ações são bens móveis. De acordo com essa determinação, que eu posso escolher o local de fazer a transmissão. Então, eventualmente eu faria uma escritura de doação em outro estado e pagaria o tributo naquele estado. A decisão do tribunal fala de transferência causa-mortes. A rigor, a doação é uma transmissão de transferência que antecipa. Ela poderia ser trabalhada dessa forma, sim. Pode haver discussão, mas você tem respaldo legal. Okay? Bacana. Vamos só passar aqui uma para o Henrique. Henrique, apesar acho que é Cledson aí, né? Ele perguntou aí qual que é o site que você utiliza, né? Você até colocou aí, né? Já um site, né? Esse é um deles, né? Coloquei. O Statista é o maior mesmo do mundo hoje. Você compra uma assinatura lá e você coloca quais os tópicos que você quer receber diariamente. Então, por exemplo, sobre o coronavírus. Lá em casa a gente não tem televisão mesmo. Parece muito estranho, apesar de eu trabalhar com tecnologia, mas eu optei por não ter. Como que eu me mantenho informado? Eu recebo diariamente estatísticas de universidades mesmo sobre o vírus. Então, eu não tenho aquela coisa daquela notícia tendenciada, eu não fico perdendo muito tempo com narrativas. Então, eu recebo gráficos e números diários sobre assuntos. E aí, eu tomo as minhas próprias análises, né, baseado nisso. Eu recebo sobre diversos assuntos mesmo. Bacana. Show de bola. Muito bom. A outra questão que nós temos aí é que se uma empresa rural, ao comprar um imóvel, pague TBI. Veja o seguinte, nós temos dois impostos diferentes. Um imposto é o imposto de transmissão de causa-morte e doação, que vão acontecer se eu fizer a doação ou morrer e transmitir o patrimônio. E o imposto de transmissão de o ITBI é outro imposto. Se eu comprar um imóvel, ao vender um imóvel, o comprador deve pagar o ITBI sobre esse bem. Mas é um bem rural. O ITBI, houve uma transmissão de bens imóveis. Então, neste caso, incide sim o ITBI na compra de um imóvel rural, seja eu uma empresa rural ou não. Já diferente quando recebi uma empresa rural, recebeu esse imóvel por integralização de capital. A integralização de capital também é uma alienação na forma da lei, mas é uma alienação específica, que lá no Código Tributário, o artigo 37 e 38, trata da isenção do ITBI quando eu entrego um bem para a capital da empresa. Então, compra e venda normal, ok? Bacana. A Simone, ela perguntou aí, né? Esse limite para grandes fortunas na pessoa jurídica, né? Enquadra-se pelo valor do PL ou das cotas de cada sócio, né? Primeiro, tá colocando aí do primeiro tema nosso, né? Desculpe, do segundo tema. É importante colocar aí, né? Que os contribuintes, né? São as pessoas físicas que estão no Brasil, né, em relação aos bens que possuem aqui no Brasil. Já com relação à pessoa jurídica, somente se ela for do exterior. Né? Então, eu tenho uma pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior e ela tem um patrimônio aqui no Brasil. Então, sobre esse patrimônio que está aqui, nós teremos a incidência, né, do imposto sobre as grandes fortunas.
E a ideia aqui é que seja, né, o valor da cota que ela detenha dentro dessa pessoa jurídica, e não o valor do PL, e sim da cota. Mas apenas frisando, né, a questão da pessoa jurídica, não é a pessoa jurídica aqui brasileira, né, ela tem que ser, né, domiciliada no exterior, e daí sim, né, ter algumas participações, ter, né, patrimônios aqui no país. Favarinho, eu estou vendo que Fala. Eu estou vendo que você está fazendo algumas perguntas aí. Eu acho que alguns estão mandando perguntas no particular aí para você, né? Eu estou olhando o chat. Na verdade, estou olhando o chat. Eu tenho uma pergunta da Juliana aqui, que é uma pergunta interessante. Ela está perguntando se o patrimonial de um casal de 70 anos pode fazer alteração contratual, passando a empresa por doação, papapá. Na verdade, e se vai a empresa, um administrador de bens, todos os bens imóveis, papapá, cláusula de inalienabilidade, imperabilidade, as cotas, transmitir as cotas da empresa, eu pagarei ITCD. Muito bem. Ela me falou ITCD, que ela está no estado de Goiás. Se nós estivéssemos no estado de São Paulo, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Goiás, é possível fazer isso e fazer a doação das cotas. No entanto, os critérios são um pouquinho diferentes. Quando eu faço as doações das cotas sociais de uma empresa, em São Paulo, hoje eu vou pagar o ITCMD sobre o valor do patrimônio líquido contábil que eu tiver. Ao contrário que acontece já em Goiás. Em Goiás, nós temos aqui, desde 2016, a alteração na legislação que manda trazer a valor de mercado todos os ativos, todos os passivos e calcular o aviamento. O artigo 87A do regulamento do imposto de ITCD de Goiás trata dessa questão. Então, se eu estivesse em São Paulo, eu pego o valor do patrimônio líquido da empresa, de acordo com a contabilidade, pago o ITCMD e está resolvido. O ITCD em Goiás, que na verdade é o mesmo imposto, eu preciso atualizar e apurar o aviamento. O 387 traz regrinha na questão. Tá? Então, é importante saber aonde está sendo feita essa doação. É bacana, Favarim. E depois a gente vai passar os nossos contatos. Você pode entrar enfim, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre essa questão desse assunto. Lembrando que se o regime de casamento for universal, né, Favarim? Ela não vai conseguir colocar os sócios lá dentro, certo? Sim, sim. Colocou o casal lá. Como está com 70 anos, possivelmente foi regime universal, né? É bem provável. E nada impede também de entender que, às vezes é possível, às vezes não, é possível também alterar o regime de casamento. Tá? Então, por outro lado, pode-se criar uma sociedade, mesmo o casal, com a anuência do cônjuge, colocar um só como dono de todos os bens. Então, o jeito mas, de fato, colocar os dois na mesma sociedade, legalmente é inviável. No caso do regime de comunhão universal. Favarim, um ponto importante aqui. Americano é bonzinho, por isso que ele faz doação do seu patrimônio antes do falecimento? Esse é um ponto que nós já chegamos a discutir já, né? Essa é uma ideia interessante, né? A gente encontra muita fundação no americano e muito. Na verdade, é um planejamento tributário importante. Por quê? O imposto de transmissão nos Estados Unidos, o que nosso é 4 ou 8 no limite, chega a 50. A tabela lá de imposto sobre transmissão de causa-morte é uma tabela significativa, é a metade do patrimônio. Ora, o que é que o americano faz e a gente acha que ele é sempre bonzinho? Nossa, interessante. Ele criou uma fundação.
Na verdade, uma fundação é uma grande estratégia para que ele continue administrando o patrimônio. É claro que ele assume, quando cria uma fundação, N responsabilidades. Fundação Bill Gates, no Brasil, ela faz contribuições significativas para as pesquisas aqui da Unicamp. Que a Fundação Bill Gates manda recursos a fundo perdido para alimentar pesquisas. Ora, mas eu não consigo, não tenho dados, obviamente, mas se ele houvesse simplesmente largado para fazer a transmissão do patrimônio dele e o governo receber 50% limpo, é mais barato ele gastar 20% em doações para usufruir do patrimônio e administrar o patrimônio. Não tem nada de bonzinho. É uma questão de planejamento estratégico bem feito. No Brasil, às vezes, a gente é consultado. Mas se eu fizer uma fundação? Não tem problema nenhum, você pode fazer uma fundação. O Ministério Público vai ter controle sobre a sua fundação e os seus patrimônios serão administrados pelos gerentes futuros. Então, é possível também fazer? Não tem benefício fiscal nenhum no Brasil de fazer fundação. Não é bonzinho, não. Planeja bem. Bacana. Show de bola. Henrique, tem uma pergunta para você aqui, ó. Qual que é a tua idade e com quantos anos você começou a empreender? E se tem idade para começar? Existe um curso que é bancado pela ONU no mundo, que eles mapearam as 10 características de todo empreendedor de sucesso, né? Foi uma estatística, foi uma pesquisa de mais de 100 anos, se eu não me engano, foi 95 anos, eu acho, mais de 90 anos, em Harvard. E aí eles criaram aquele curso Empretec lá, que tem as 10 características de todo empreendedor. Basicamente, hoje em dia, com a disseminação da informação, eu tenho visto, inclusive nos Estados Unidos mesmo, tem 2 irmãos lá que fundaram um banco, um deles tinha 16 anos. E esse banco está muito grande lá, chamado Brex. É um banco digital lá. Se eu não me engano, ele está maior do que o Nubank aqui no Brasil. Mas hoje eu tenho 31 anos, mas eu acho que minha mãe sempre falava assim para mim, Henrique, erra muito mesmo. Se possível, o mais novo que você conseguir. Ela me falava assim, você vai sentir um peso, um pouco mais assim de menos tolerância a erros depois dos 30 anos. Então, eu caí naquela estatística, as 4 primeiras empresas que eu abri, foi só a 4ª que realmente vingou, né? As 3, o pessoal fala que é o pedágio que você paga para aprender, inúmeras skills, né? Skills de pessoas, skills contábeis, etc. Eu acho que quanto mais cedo você puder começar, melhor. Agora, é lógico que existem exemplos muito valiosos de idade, assim, né? Se você pensar que o fundador do KFC fundou a primeira unidade com 71 anos, né? O fundador do Walmart, o primeiro Walmart foi aberto, o Sam Walton tinha 45 anos, né? Só que se você pegar a trajetória dele, ele já trabalhava de assistente em supermercados desde os 19 anos, né? Assim, ele abriu o primeiro dele com 45, mas ele já trabalhava desde os 19 com supermercado, mas não sei se é isso mesmo que ela esperava ouvir. Favarinho, o papo tá tão bom, né, Henrique? Mas passamos um pouquinho, o nosso horário era 5h30, viu? Eu vi que o senhor perguntou aqui, Favarinho. Pois é. Nós tínhamos uma previsão de 5h30, acabamos extrapolando. O pessoal tá também já está rodando com os compromissos deles. Então, eu queria perguntar também para o senhor Pavarim. Não para o senhor não, pode perguntar diretamente para mim. Para você, pela sua experiência, já deve ter visto muitos problemas com isso, né? Mas você tem algum caso, assim, pela sua experiência, que costuma dar problema mesmo nessas questões sucessórias, assim? Qual que é o ponto que o pessoal tem mais erra mesmo na hora de fazer isso aí? Como que a gente pode se precaver com isso? Agora vamos até meia-noite com os exemplos do Favarinho aí. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho. O Henrique, a sucessão se dá para pessoas. Fundamentalmente, pessoas que têm perspectiva
idades diferentes, interesses pessoais diferentes. Então, você tem, eu trabalho com esta área desde 1978. 78 foi a primeira sucessão grande que nós fizemos. Caramba. Então, casos complexos, relacionamentos de família, enfim, filhos fora de casamento, toda essa confusão que é própria da natureza humana, própria das pessoas. Nós temos situações em que, feito a sucessão em vida, bem organizada, que funciona direitinho, nós temos um caso que nós estamos lá, mas é uma empresa que tem 140 anos. Estamos agora trabalhando com a quarta geração. A quarta geração, e fizemos as passagens da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Quer dizer, de 1977 para agora, nós fizemos as transmissões para as gerações. E ela está funcionando bem. Por quê? Teve que se ajustar, situações que tem que fazer uma cisão, enfim, organizar. E temos situações que você olha e fala assim, meu Deus do céu, isto aqui, o que for na mão desses malucos, vai acontecer miséria. Eu tenho um caso que nós trabalhamos muitos anos, final da década de 90, nós trabalhamos com esse grande empresário. Uma situação dos filhos com dificuldades de gerenciar as coisas. Nós viemos estudando junto com ele uma série de questões para criar uma empresa que gerenciasse os bens por meio de executivos, enfim. Aí, e por diversas vezes recebi dele informações assim, você está louco, você acha que eu vou morrer? E eu respondia muito claramente, olha, eu não acho certeza que o senhor vai morrer. Porque a única certeza da nossa vida é essa, nós só não sabemos quando. Então, empurrou com a barriga o quanto pôde para fazer a sucessão. Resultado, faleceu. Hoje nós administramos o inventário dele. Um inventário que está há 2 anos entalado, porque os filhos têm uma dificuldade de compreender que os seriam transmitidos para eles mesmos. E ficam discutindo. Eu ia fazer por cartório, porque tudo maior, vou no cartório, resolvo, tem acordo, simples. O pé nas costas, eu faço uma transmissão no cartório. Não, eu só aceito se for judicial. Tá bom, entra judicial. Nós temos contas no exterior desse empresário que o juiz do Brasil já falou, essa conta no exterior. Negociamos com a Suíça, tranquilo, me manda os passaportes, eu já abro as contas dos herdeiros. Simplesmente o herdeiro disse, eu não vou mandar meu passaporte. Resultado, tem alguns milhões parados em contas na Suíça e eles brigando aqui. Então, a natureza das pessoas é que dificulta que a sucessão aconteça. O acordo, sendo pessoas que não estão com equilíbrio, não vai acontecer, vai dar problema. Trabalhamos em diversos processos dessa natureza. Um deles está travado até hoje, que tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos, tem mais de 20. Nós estamos em 2020, é mais de 20. Patrimônio deteriorando, os herdeiros brigando entre eles, quando, na verdade, se eles tomassem pulso, já cada um cuidava da sua vida. Então, eu acho que a grande dificuldade chama-se as próprias pessoas que estão envolvidas. É o nó que nós temos na sucessão. Perfeito. Beleza? Clareou. Bacana. Show de bola. Obrigado a todos, então, aí. Obrigado, Henrique, pela participação. Obrigado, gente. Obrigado, Savarino. Nós vamos, então, depois
enviar aí para vocês a gravação, o material também que foi apresentado aqui. Nos colocamos à disposição aí para ajudar vocês em qualquer dúvida aí, em qualquer projeto. Tamo junto aí. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado a todos Varinho. que estiveram conosco. Uma boa tarde para todos vocês e esperamos haver contribuído para as reflexões de vocês. Um abraço para todos. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.